Olá, muito bom estar com vocês aqui de novo. Eu vou responder aqui a uma amiga minha, né, lá que segue lá no Instagram e perguntou como lidar com tecnologia dentro da família. E eu queria compartilhar algumas ideias aqui para você pensar a respeito disso junto comigo. Contando um pouquinho da minha história primeiro, né? Na minha época não tinha os recursos que tem hoje, obviamente, né? Mas eu era viciado em televisão, tá? Eu era viciado. Até hoje eu guardo uns requisitos. Eu gosto muito, né? Assistir filmes, né? Até às vezes os colegas da psicanálise querem assistir uns filmes mais cult, assim, uns filmes mais... Não gosto não. Eu gosto de filme besterol mesmo, de super-herói, né? Aquilo ali é uma forma que eu tenho de... Até eu digo que é uma forma de eu me alienar, minha ferramenta de alienação... Que palavra difícil, alienação. Né? De eu dar aquela fugidinha da realidade ali, vivendo a realidade daquele herói ali, alguma coisa assim. Mas entenda que isso tem uma repercussão muito grande em mim e é uma coisa que veio da minha infância. Tá bom? Que eu trabalho, eu tenho que fazer... Toda vez que eu, por exemplo, eu tenho muita leitura para fazer, né? E eu tenho que fazer meta. Se eu bobear, se eu sentar na sala, dançou. É complicado isso aí, tá bom? Então, usando o meu mau exemplo aí, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, pais, para a importância dessa questão. Tanto televisão, quanto em especial o celular que você carrega para todo lado, né? Até o pessoal da fisioterapia está dizendo que já está tendo doenças novas agora, né? Por causa de pescoço abaixado, para olhar celular, tá bom? O recomendado, gente, é que a criança possa ter acesso ao celular o mais tarde possível, tá? Os pediatras normalmente falam 2 anos, né, de idade. Não sei se você consegue fazer isso, mas o mais tarde possível. Mas a questão de você lidar com a tecnologia, então, dentro de casa. Precisa começar, para que a coisa possa ser congruente, né, com você. Tá? Você vai trabalhar você em relação a isso. O que acontece? Tem uma proposta muito interessante do Augusto Cury, que ele fala sobre uma síndrome que ele chama de SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Tanto é que você tem pessoas assistindo televisão e mexendo no celular ao mesmo tempo. É até o caso? Já fiz isso. Tá? Aí eu me toquei, falei, peraí, esse trem tá demais, né? Ele diz lá, né, que a pessoa precisa de toneladas de estímulo para ter migalhas de prazer. Porque ela está acostumada a ter muito estímulo. A criança não está acostumada, por exemplo, a desfrutar do ócio. Você já lembra de um outro sujeito lá, Domênico De Masi, né, um pensador que fala sobre ócio criativo, né? Então, ficar à toa, gente. Não morre, não. Esperar, não morre, não. Tá? Sentar, por exemplo, numa praça para olhar, sei lá, a árvore balançando as folhas lá, um passarinho. Entende que a gente leva a gente mesmo, que eu estou falando para começar pela gente, né? E depois os filhos a um ritmo de necessidade de coisa demais o tempo todo. Então, começa por você. Começa a dar uma desacelerada. Tá? Entendendo que a tecnologia é uma coisa muito boa, mas não é sempre boa. Tem muita coisa boa lá e tem coisa realmente que faz você perder tempo, né? Que às vezes é até o que você quer, passar o tempo, mas às vezes perde um tempo que você poderia estar colocando numa coisa melhor. Eu sugiro não, obviamente, uma coisa radical, mas uma coisa mais equilibrada. Se você está dando conta de fazer tudo que é importante, está tudo bem, está na medida certa. Se você não está dando, né? É interessante que eu até fiz, eu estou observando lá, fiz algumas perguntas lá no Instagram hoje, no Story, e tem uma pergunta que eu vou falando sobre os filhos, né? E depois tem uma pergunta que eu pergunto, e você, dá conta de lidar com o celular? Normalmente ali diminui o número de pessoas que continuam ouvindo os stories, né? Que eu fiz vários em sequência. Porque quando a gente começa a olhar para a gente, isso acontece aqui no consultório. As pessoas trazem os filhos para eu resolver os problemas que são dos pais. Entende? Então, eu, por exemplo, eu não atendo, especialmente mais jovens, abaixo de 14 anos, eu não atendo o jovem ou a criança sem um compromisso e uma liberdade que o pai me dê para poder falar com eles. Porque a gente é que na relação com a gente é que surgiu o problema. Claro que tem a questão pessoal da criança, né? Mas normalmente, se a gente aprende a ter um comportamento melhor, alivia também para os nossos filhos. Então, começa contigo. Entende que é uma coisa boa, uma coisa prazerosa, mas você começa a perceber, a controlar, ou a perceber mesmo, né? O quanto você controla, as duas coisas. O seu acesso, ou se você precisa daquilo ali o tempo todo. Tem uma amiga nossa que outro dia ela foi roubada, né, o celular. Ela falou assim depois, nossa, era um outro mundo, um mundo que eu não conhecia mais, né? Porque ela ficava o tempo todo, né? Deram um golpe lá e roubaram o celular dela.
Então ela descobriu que existiam pessoas na sala. Olha que trem de doido, maluco isso. Tem gente lá sentado, né? Então analisa você, tá bom? Começa por você, analisando como você consegue lidar com isso, como você consegue regular a questão do uso, né, do celular, especialmente que está o tempo todo, ou se a televisão na tua casa, por exemplo, fica ligada o tempo todo, sem ter ninguém assistindo até, né? Ou seja, sempre aquele estímulo e mais outro estímulo, eles botam a televisão e outra música para junto e conversa com o outro. Tá bom? Começa com esse passo aí. E me fala o que está acontecendo, que aí a gente vai agregando outras ideias para a gente trabalhar junto, mas começa desacelerando você e depois começa nessa mesma vibe aí, desacelerando teu filho e entendendo que a tecnologia é boa, mas eu tenho um paciente, por exemplo, que toda coisa ruim que acontece, os pais tiram o celular, tá? Então, é interessante que aquilo que a criança faz de errado tem uma consequência coerente com o que ela está fazendo, tá? Porque às vezes a questão é de um lado e tirar o celular não tem relação com aquilo. Tudo bem? Pensa nisso aí. Se aquilo que você está provendo se você está provendo castigo para os seus filhos ou está provendo consequência. Entende? Então aí você vai conversar com ele, ajudar ele a entender que a tecnologia é uma coisa boa e que existem outras coisas boas também no lugar. Até falei outro dia sobre isso e não reforcei essa ideia. Se você tira, por exemplo, você desliga a televisão, e aí? O que você vai propor para o teu filho fazer? Porque a televisão, às vezes, na minha época de filho pequeno, né, era um alívio, às vezes. E tudo bem. Tá? Agora, se é sempre só isso, complica. Beleza? Conversa aí para eu poder botar mais ideia aqui alinhado com a sua necessidade, tá bom? Um abraço.